A noite estava mais escura do que o normal. As luzes dos postes piscavam de forma intermitente, e o silêncio das ruas parecia carregar um aviso. Um daqueles que o corpo sente antes mesmo da mente entender. Lívia caminhava com passos apressados, segurando a bolsa junto ao peito, os olhos atentos a cada movimento ao redor. Ela vinha de mais um dia exaustivo na loja de roupas onde trabalhava. As pernas doíam, o estômago estava vazio. E tudo o que queria era chegar em casa. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos. Os dois homens surgiram do nada. Saíram de trás de um carro estacionado, como sombras surgindo de um pesadelo. O primeiro, de jaqueta escura e olhar agressivo, segurou o braço dela com força. O segundo, mais baixo e com um boné sujo, bloqueou o caminho. "Ei, gatinha, tá com pressa por quê?" disse o de jaqueta, com um sorriso nojento. Lívia congelou, o coração batendo descompassado, as pernas ameaçando ceder. Mas ela respirou fundo e fez o que pôde. "Me solta!" gritou, tentando puxar o braço. O homem riu. "Calma, só queremos conversar." Ela tentou gritar por socorro, mas as ruas estavam desertas. Nenhum movimento, nenhuma alma viva. Ou era o que ela pensava. De repente, o som de um motor potente quebrou o silêncio. Um carro preto, elegante, de vidros escurecidos, parou bruscamente a poucos metros dali. Antes que os agressores entendessem o que estava acontecendo, a porta do carro se abriu com violência. E dele saiu um homem, Eduardo Monteiro. Alto, de ombros largos, pele clara, cabelo castanho escuro bem cortado, usando um blazer de corte impecável. O olhar dele era de pura fúria, sem pensar. Ele avançou. O primeiro agressor mal teve tempo de reagir. Foi empurrado com tanta força que caiu no chão, gemendo de dor. O segundo tentou correr, mas Eduardo foi mais rápido. Segurou-o pela gola da jaqueta, empurrou-o contra a parede com um movimento firme. "Mais um passo, e eu quebro o seu pescoço", rosnou Eduardo, com a voz baixa, porém carregada de ameaça real. Os dois homens assustados se levantaram tropeçando e fugiram correndo como ratos. Lívia, ainda ofegante, tremia. Os olhos arregalados, as mãos trêmulas, o corpo inteiro em choque. Ela não conseguia dizer nada. Eduardo se virou devagar, olhou para ela. E naquele exato instante, tudo ao redor pareceu parar. O mundo sumiu. As buzinas distantes, o som de carros ao longe. Tudo desapareceu. Só restava ela, com os olhos grandes, o rosto marcado de medo, e aquela fragilidade misturada com uma força invisível, que só ele parecia enxergar. Por um instante, Eduardo não conseguiu respirar direito. Era como se aquele encontro fosse algo que ele estava esperando há muito tempo. Sem saber, ele caminhou até ela. "Você tá bem?" perguntou com a voz agora baixa, mais suave, mas ainda com o peso da preocupação. Ela engoliu em seco. Eu acho que sim. Você mora por perto?" Ela hesitou. "Algumas quadras daqui." Ele tirou o celular do bolso. "Vou chamar uma viatura. Você precisa fazer um boletim de ocorrência." Ela abriu os olhos, assustada. "Não, por favor. Só quero ir para casa." Eduardo a encarou por alguns segundos. O medo nos olhos dela, a vulnerabilidade, mas também aquela postura de quem carregava o mundo nas costas, sem nunca pedir ajuda. Ele respirou fundo. "Tudo bem, mas eu faço questão de te levar." Ela deu um passo para trás. "Não, eu agradeço, mas não posso. Não conheço você." Ele ergueu as mãos em sinal de paz. "Eu entendo, mas só por segurança, por favor." Os olhos dele se cruzaram. Por um segundo, Lívia pensou em recusar de novo, mas quando olhou para o chão,
Viu o sangue escorrendo discretamente de um pequeno corte no joelho. Só então percebeu que, no meio da confusão, havia se machucado. Ela suspirou. Tá, mas só até minha rua. Ele assentiu e abriu a porta do carro. Ela entrou, com o coração disparado. E enquanto o carro percorria as ruas da cidade, dentro daquele veículo, nascia um sentimento que ela ainda não conseguia entender, mas que para ele já estava decidido. Naquela noite, Eduardo Monteiro se apaixonou. O carro seguia em silêncio pelas ruas da cidade. Lívia, sentada no banco do passageiro, mantinha os braços cruzados e os olhos fixos na janela. O coração ainda acelerado, as mãos tremendo. Mas o orgulho, intacto. Já tinha passado por muita coisa na vida. Aprendera a confiar em si mesma. E em mais ninguém. Do lado do volante, Eduardo tentava disfarçar a ansiedade. Por mais que tentasse manter a compostura, não conseguia tirar os olhos dela. A forma como ela se encolhia no canto do banco. O jeito como mordia discretamente o canto dos lábios. O olhar distante, mas com um brilho que ele não sabia explicar. Como alguém pode ser tão forte e ao mesmo tempo tão frágil? Pensava ele. Qual é a sua rua? Perguntou, quebrando o silêncio. Lívia disse o endereço de forma seca, como se cada palavra fosse um esforço. Ele assentiu e continuou dirigindo. Ao chegar em frente ao prédio simples onde ela morava, ela abriu a porta rapidamente. Obrigada, disse sem encará-lo. Eduardo tentou insistir. Pelo menos, deixe eu ajudar com o curativo. Seu joelho está sangrando. Ela balançou a cabeça. Não precisa. Eu já estou acostumada. Ele suspirou, sabendo que qualquer tentativa naquele momento seria em vão. Antes que ela entrasse no prédio, ele se arriscou. Pelo menos, me diz seu nome. Ela parou, respirou fundo e respondeu. Lívia. E, sem olhar para trás, subiu as escadas. Dentro do carro, Eduardo permaneceu alguns minutos parado, com as mãos no volante, encarando a porta de entrada, o nome dela ecoando na cabeça. Lívia, um nome simples, mas que, naquele momento, carregava mais peso do que ele conseguia explicar. Ao chegar em seu apartamento de cobertura, Eduardo não conseguiu fazer nada além de pensar nela. Deixou o blazer jogado no sofá, afrouxou a gravata, sentou-se à beira da cama e ficou encarando o nada. Lembrava dos olhos dela, do medo, da força, da maneira como ela recusou ajuda, como se a vida inteira tivesse sido obrigada a se virar sozinha. Por que ela mexeu tanto comigo? Eu nem a conheço direito, mas não consigo parar de pensar nela. Nos dias seguintes, Eduardo tentou continuar sua rotina. Reuniões, conferências, viagens de negócios. Mas sempre que parava por um segundo, a imagem de Lívia voltava. Até que, numa manhã de sábado, ele tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Marcos, seu motorista particular. Preciso de um favor. Claro, senhor. O que deseja? Quero saber onde fica a loja de roupas mais próxima da rua onde deixei uma amiga uns dias atrás. Marcos hesitou. A área é mais simples. Tem algumas lojas de bairro. Perfeito. Me leve até lá. Naquela tarde, Eduardo Monteiro, um dos empresários mais ricos da cidade, dono de uma rede de hotéis de luxo, parou seu carro preto, em frente a uma pequena loja de roupas de bairro, onde, atrás do balcão, com os cabelos presos de qualquer jeito e um sorriso forçado no rosto, Lívia atendia os clientes. O coração dele disparou só de vê-la, mas ele respirou fundo, ajeitou o paletó e entrou como se fosse só mais um cliente casual. Ela levantou os olhos e, quando o viu, congelou. O som do sininho da porta soou pelo ambiente pequeno da loja. Lívia, que dobrava algumas peças perto do balcão, levantou os olhos e congelou. Eduardo Monteiro.
Ali, de novo. Camisa social clara, blazer casual, o relógio de pulso de marca discreta, mas de valor exorbitante. Ele caminhava entre os cabides como se fosse um cliente comum. Ela engoliu em seco. O que ele está fazendo aqui? Isso não pode ser coincidência. Boa tarde, disse ele, fingindo um tom despreocupado. Tô precisando de uma camisa. Para um presente. Ela o encarou de forma desconfiada. Para presente? É. Ele sorriu. Nunca fui bom em escolher roupas. Quem sabe você pode me ajudar? Lívia respirou fundo e tentou manter a postura profissional. Claro, disse, pegando algumas peças e mostrando. Durante os minutos seguintes, Eduardo fazia perguntas bobas, só para prolongar a conversa. Sobre tecidos, tamanhos, cores. Mas a verdade é que ele mal prestava atenção nas respostas. Ele só queria estar ali, perto dela. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu. Eduardo passava pela loja ao menos 2 vezes por semana. Ora dizendo que precisava de uma camiseta, ora perguntando sobre promoções. E sempre buscando uma desculpa para vê-la. Lívia, por outro lado, tentava ignorar. Mas o coração já começava a trair suas defesas. Cada vez que ele aparecia, ela sentia o estômago revirar. O sorriso dele, a voz grave, o olhar que parecia atravessar qualquer muralha que ela criasse. Certa tarde, enquanto ela arrumava a vitrine, uma colega de trabalho se aproximou. Você viu quem tá aí de novo? Sussurrou rindo. O cliente gato tá te encarando desde que entrou. Lívia fingiu indiferença. Ele só tá olhando as peças. Aham, sei. Cliente que vem 5 vezes na semana. Só pra olhar camiseta? Ela sorriu, mas não respondeu. Porque, no fundo, sabia que não era só coincidência. Naquela noite, deitada na cama, ela encarava o teto, o celular na mão, a vontade de mandar uma mensagem, a dúvida, o medo. Por que um homem como ele se interessaria por alguém como eu? Isso só pode ser uma brincadeira, ou caridade. Mas, por mais que tentasse se convencer disso, no fundo, uma parte dela já estava começando a querer acreditar. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura, Eduardo também não conseguia dormir. Mexia no celular, olhando o número de telefone dela, que tinha conseguido discretamente na ficha da loja. Mas ainda não tinha coragem de ligar. Amanhã eu dou um jeito de vê-la de novo. E assim, o jogo continuava. 2 corações, 2 mundos, se aproximando cada vez mais. Era uma tarde de sexta-feira. A loja estava cheia. Clientes entravam e saíam, mexendo nas araras, perguntando preços, reclamando de tamanhos. Lívia fazia o que sempre fazia. Atendia com paciência, mesmo quando o respeito parecia faltar. Mas naquele dia, um cliente específico ultrapassou todos os limites. Um homem de uns 50 anos, de terno claro, cabelo grisalho, olhar arrogante, segurava uma camisa nas mãos. Tá de brincadeira que essa é a qualidade que vocês oferecem aqui? Disse ele em voz alta, fazendo questão de que todos ouvissem. Lívia, com a voz calma, tentou explicar. Senhor, esse tecido é de linha básica, mas temos outras opções se o senhor quiser. Ele a interrompeu. Claro, porque você, com essa roupa, deve entender muito de moda, né? Aliás, vocês deviam investir mais em contratar vendedoras que, pelo menos, pareçam saber o que estão vendendo. A loja ficou em silêncio. Algumas pessoas pararam para olhar. Lívia sentiu o rosto queimar, o coração acelerado, a respiração falha. Mas ela não respondeu. Engoliu em seco e continuou o atendimento. O que ela não percebeu é que, bem ao fundo, próximo à porta, Eduardo Monteiro tinha acabado de entrar. Ele ouviu cada palavra, viu a cena toda
e, pela primeira vez, perdeu completamente o controle. Com passos firmes, ele atravessou a loja e parou ao lado dela. O cliente arrogante olhou surpreso. Eduardo, com a voz baixa, mas carregada de fúria, disse: "Acho que o senhor deveria pedir desculpas. Agora." O homem riu, sem entender quem era aquele desconhecido. "Desculpas? Por quê? Por dizer a verdade?" Eduardo deu um passo à frente. "Não, por ser um covarde. Por achar que pode humilhar alguém só porque tá de terno caro e acha que pode tudo." O silêncio na loja era absoluto. "E se não quiser pedir desculpas", continuou Eduardo com os olhos cravados no homem, "eu faço questão de acompanhar o senhor até a porta, pessoalmente." O cliente, visivelmente constrangido, pegou a camisa e saiu resmungando. Eduardo respirou fundo, virou-se para Lívia e a encarou. "Me desculpa por não ter feito isso antes." Ela, com os olhos marejados, sem conseguir falar, apenas balançou a cabeça. Depois disso, ele pegou uma blusa qualquer, pagou no caixa e, antes de sair, sussurrou ao pé do ouvido dela: "Eu não vim aqui por causa da roupa. Eu vim por você." Lívia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, o coração disparado, a respiração presa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, mas, dessa vez, não foi por medo, foi por algo muito maior, por um sentimento que, até então, ela tinha feito de tudo para ignorar. O sábado amanheceu com o céu limpo, mas o coração de Lívia estava um verdadeiro caos. Ela passou a noite inteira revivendo cada detalhe. O momento da agressão, a forma como Eduardo a defendeu, as visitas dele à loja e, principalmente, o que aconteceu no dia anterior. "Eu vim por você." Essa frase ecoava na mente dela como uma música que não queria parar. Ela sabia que estava se envolvendo. Sabia que o sorriso dele mexia com tudo dentro dela. Mas também sabia que o medo era grande demais. Ele é um homem rico, bem-sucedido, do tipo de pessoa que pode ter qualquer mulher que quiser. Por quê? Logo eu. No início da tarde, enquanto ela dobrava algumas peças no estoque da loja, o gerente apareceu na porta. "Lívia, tem um cliente querendo falar com você." Ela gelou. "Quem?" "Adivinha." Ela respirou fundo. Sabia exatamente quem era. Ao sair, lá estava ele. Eduardo Monteiro. Casual, mas impecável. Camisa branca de linho, calça jeans escura, relógio discreto no pulso, o olhar direto, determinado. "Preciso falar com você", disse ele antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa. "Eduardo, só me escuta, por favor." Ela respirou fundo e assentiu. Os dois saíram da loja e caminharam até a pracinha ao lado. Ele parou em frente a ela. "Eu sei que a gente vem de mundos diferentes. Sei que talvez você ache que tudo isso é só um capricho da minha parte. Ou que eu tô agindo por impulso." Ela baixou os olhos. Ele continuou. "Mas desde o dia em que te vi naquela rua, naquela situação, eu não consegui mais parar de pensar em você. E não é só porque eu te salvei daquela vez. É porque, cada vez que eu te vejo, cada palavra que você me diz, cada olhar, só me confirma que eu quero te conhecer de verdade. Quero fazer parte da sua vida. Se você deixar." Lívia sentiu os olhos se encherem. "Eduardo, você não entende? Eu não sei se consigo viver nesse mundo seu. Eu tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de me machucar. Medo de tudo isso acabar antes mesmo de começar." Ele deu um passo à frente. Segurou o rosto dela entre as mãos. "Sabe do que eu tenho medo? De não tentar. De te perder. Sem nem ter tido a chance de viver isso com você." Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele.
Naquele instante, todo medo, toda dúvida, desapareceram. O beijo veio como uma explosão contida por tempo demais. Intenso, verdadeiro, cheio de tudo que eles tinham guardado. Quando os lábios se separaram, ela sorriu entre as lágrimas. Acho que já é tarde demais para fugir, né? Ele riu e a puxou de novo para perto. Graças a Deus, se essa história mexeu com você, comenta "O amor sempre vence" e se inscreve no canal, porque às vezes o destino coloca as pessoas certas nos momentos mais improváveis.